capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Pode dar glória a Deus se você quiser, que eu sei que aqui, aleluia. É uma história muito conhecida pela igreja. É uma história onde irei. Entrarás na arca, tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Fecha os teus olhos, Senhor. Diante desta palavra, mesmo que eu tenha preparado algo aqui, eu quero, Espírito Santo, que o Senhor esteja na liberdade de trazer a necessidade daquilo que os nossos irmãos, e até mesmo eu, tenho que ouvir. É o Teu Santo Espírito que está na direção deste culto, desde o início e até o final Ele vai estar na direção. Assim nós agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, se você começar a ler no início desse capítulo, o tema desse capítulo é a corrupção da humanidade. Naquele tempo, Deus olhou para a terra e viu que a humanidade tinha desviado dos preceitos. Viu que na totalidade da humanidade não existia o amor, não existia o carinho, não se preocupava com famílias naquele tempo. E nós vamos lendo aqui o quanto isso entristeceu o coração de Deus, o quanto isso entristeceu ao céu, sabe? Quando eu olho isso aqui, eu já começo a entender que quando Deus olha para a sua casa, aliás, o termo casa, qualquer um tem casa, qualquer um pode construir um lugar para morar, qualquer um pode construir uma casa para morar, mas a diferença é entre ter uma casa, entre ter um lar. Ter uma casa, qualquer um pode ter, mas ter um lar é diferente. Quantas casas nós temos, e essas casas são robustas, enormes, casas cheias de tecnologias, cheias de carros novos, mas é apenas uma casa, porque ali dentro não tem alegria, porque ali dentro não tem harmonia, não tem nada disso, não tem uma família, então aquilo é só uma casa. Mas quando nessa casa, não é errado você ter uma casa bonita, não é errado você ter um carro novo, isso não é errado, só que isso não pode ser prioridade na sua vida. A prioridade na sua vida é a sua esposa, é os teus filhos, é o teu lar cheio da presença de Deus. A maior riqueza que nós temos dentro de casa não são os móveis, não são as roupas de marcas. A maior riqueza que nós temos dentro de casa é a presença de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. E é importante nós olharmos para esse texto, esse capítulo, mostra uma realidade naquele tempo, mas a Bíblia ela é tão atual. Mesmo sendo naquele tempo, retrata o nosso tempo presente. O que Deus está vendo quando Ele olha para a terra
e Ele busca famílias. Como que está o coração do Senhor? Como que Deus está recebendo esta informação da humanidade? Ora, nós estamos vendo uma inversão muito forte para destruir a família. Nós estamos vendo o sistema se movendo para destruir o termo família. Nós vemos nas câmaras municipais levantando projetos de lei para que na escola infantil tenha apenas um sanitário só um lugar sem placa, sem definição. Sabe por quê? Porque eles querem colocar na cabeça das crianças que nasce sem definição do sexo. A gente tem visto, não só a nível municipal, mas a nível estadual, o movimento do sistema. Mas eu quero nesta noite confirmar algo aqui com esta igreja. Pode estar acontecendo, mas na minha casa isso não vai ter poder. Na minha casa isso não vai prevalecer. Porque vai prevalecer é a glória de Deus naquele lugar. Isso depende de nós como pais. Isso depende de nós a olharmos para essas situações e se impor, ensinando os filhos a caminhar no caminho. Porque tem muitos pais que empurram o filho. Não, filho, você tem que fazer isso, mas ele mesmo não faz nada. Ele mesmo não ora, ele mesmo não vai no monte, ele mesmo não lê a palavra, ele mesmo não separa para preparar uma palavra, ele mesmo não incentiva a ter o culto dentro de casa. E olha que o culto dentro de casa é o culto mais importante que nós temos, porque a igreja se reúne aqui, mas a principal igreja se reúne lá. E quando Deus olha para a terra, Ele não encontra nada disso. Ele procura, e nós lemos aqui no versículo 18, mas com você estabelecerei um pacto. Sabe o que me ensina isso aqui? Quando Deus olhou para a família de Noé, quando Deus olhou para aquele homem, o sacerdote daquela casa, Deus se alegrou. Fala assim, Deus se alegrou. E a minha primeira pergunta nessa noite é: quando Deus olha para a sua casa, quando Deus olha para o seu casamento, quando Deus olha para a sua relação familiar com os filhos, alegra o coração de Deus? Quando você olha, Deus fica satisfeito com aquilo que Ele está vendo no seu lar? Porque isso foi tão impactante para Deus, que Deus resolveu, não, eu não vou destruir a humanidade. Eu vou confiar nesta família. Eu vou confiar nesta casa. Escuta, olha para mim aqui, por favor. Se lá na sua casa Deus é em primeiro lugar, quer dizer que através daquela casa, muitos serão salvos. Porque dali vai fluir rios de água viva daquele lugar. Porque Deus vai olhar com tanto prazer naquele lugar. Tem casa que você vai e não quer sair, não quer ir embora. Não quer ir embora. Né, Luciano? Tem casa que você chega por causa do ambiente que está naquele lugar, pastor. Como é bom. E não é besteira pensar, não, é porque o lugar é muito bom, tem piscina. Não é nada disso não. Muitas vezes nas casas mais simples é onde tem um ambiente melhor. Isso não é regra, mas muitas das vezes acontece dessa forma. O papo não acaba mais. Misericórdia, não acaba. Só que como eu falei, se tem a presença, tem a diferença. Vou repetir. Se tem a presença do Espírito Santo, tem a diferença.
Existe vários tipos de família. Tem famílias que são famílias alegres. Tem vezes que você chega em alguma casa que a casa, quando o povo conversa, parece que está brigando um com o outro. E empurra um outro e aquele negócio, você chega, misericórdia, o que é isso aqui? Mas é aquela família, ela se alegra daquele jeito e vive daquele jeito. Você tem que chegar lá e entrar no meio também. É só pro lado de lá que tem uma família que conversa alto, né? Tem família que é educada demais da conta. Você chega, pois não. Até quase coloca o tapete para você entrar. Até o cachorro faz assim, ó. De tão diferente. Vários tipos de família. Tem família que todo mundo estuda. Todo mundo estuda. Todo mundo é estudado. O pai é médico, a esposa é engenheira. E a filha já está estudando. Até o papagaio está fazendo inglês. Mas é o estilo daquela família. Estilos de famílias são diferentes. Mas a essência da presença do Espírito Santo é a mesma. A gente tem que cultivar a presença de Deus nos nossos lares. Somos diferentes, mas o principal é igual, que é a presença do Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Minha família, quando Deus falou aqui, mas com você estabelecerei a minha aliança, e mandou Ele fazer uma arca. Eu quero que você nesta noite, de uma forma figurada, pega a arca e olha para a sua casa. A arca nessa noite é a sua casa, é o seu lar. Amém? Primeiro aqui a gente vê que Noé não era engenheiro. Noé, ele era um homem que cultivava, mexia com cultivo de plantações. Olha como que Deus é maravilhoso. Ele pega alguém que não sabe nada para fazer o propósito dele e capacita aquela pessoa para fazer o propósito dele. Quando Deus uniu você e sua esposa, não uniu duas pessoas, uniu dois propósitos para se tornar apenas um propósito. Qual que é o propósito? Construir essa arca, aonde vai abrigar a sua casa, a sua família. E aquilo não foi diferente. Deus passou para ele todas as medidas. Mas a minha pergunta é: minha família está dentro da mesma arca que eu estou? É algo para a gente pensar. Eu estou numa arca e eles estão em outra? Não, eles têm que estar na mesma arca. A minha família está na mesma arca, no mesmo ambiente. Ou está separado? Como família, estamos vivendo verdadeiramente o projeto de Deus? Estamos vivendo esse projeto do Senhor verdadeiramente? O que eu quero dizer é que diante dessa podridão que nós estamos passando neste momento, o que eu quero te dizer é o seguinte: Deus ainda continua acreditando nas famílias. Deus ainda continua acreditando nessa transformação que a família pode provocar em meio a esse caos. E eu quero profetizar que eu e a minha casa, que você e a sua casa, vai ter essa presença maravilhosa. Aleluia. A questão é como nós estamos vivendo em família. Como você tem tratado o outro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem que é o nosso próximo? É os da nossa casa. Tem pessoas que valorizam mais as pessoas de fora do que as de dentro de casa.
Tem pessoas que na igreja é uma maravilha, só falta a asa nele para ser um anjo. Mas quando entra dentro de casa, misericórdia. Tem família que prefere pedir o pastor, vamos fazer culto 24 horas aqui na igreja, porque aqui meu marido é uma bênção. Olha que chega em casa, transforma. Nós não podemos ser somente de máscara. Só uma máscara em nós. Não é essa que vocês estão usando aí não. Mas estou falando figura. Não podemos ser máscara. Temos que ser verdadeiros. Deus ele só vai operar onde há a verdade. E ser família de verdade é superar muitos desafios. É superar desafios para o quê? Um bem coletivo. O nosso Deus é um Deus coletivo. Pai, Filho, Espírito Santo. O nosso Deus é um Deus de gerações. Abraão, Isaac e Jacó. E Ele continua sendo isso na sua casa, na sua família. Aquilo que está sendo derramado sobre a sua vida, vai derramar sobre o seu filho, vai derramar sobre o seu neto, vai derramar até, 1000 gerações. Você tem a conta disso? Se você acredita nessa unção, se você atrai esta unção para a tua casa, Rabaxê de cantarás. Você verá verdadeiramente a glória de Deus se manifestar. Eu tenho que contar esse testemunho, é um testemunho muito rico, eu preciso contar para vocês. Quando eu conheci a minha esposa, há 22 anos atrás, eu conheci a mãe dela e eu comecei a conhecer a história da família da minha esposa. Quando começou o bairro Mangueiras, foi uma das primeiras famílias para ir para lá. Não tinha rua, era só mato e estrada de chão. E era uma família que o povo antigamente tinha coragem mesmo. Era filho demais. Tinha filho. Eu mesmo sou uma família de 6 irmãos. E não era diferente. Como era difícil, né, Silvana, naquele tempo? O pai da Silvana, falecido, não o conheci, bebia todas e mais algumas. Passava grande dificuldade. Ele recebia, antes de chegar em casa, já não tinha mais dinheiro. Porque estava preso no vício. E o tempo foi passando, até chegar um tempo que um dos irmãos da Silvana cometeu lá como que eu vou dizer? Matou um irmão, matou uma pessoa. Aquilo foi um impacto para a família. Mas a diferença está quando uma pessoa se posiciona dentro de casa. Vou repetir, a diferença está quando alguém se posiciona dentro de casa. Se for uma pessoa, Deus vai agir naquele lugar. Mas se for 2 pessoas, aí vai agir muito mais naquele lugar. Se for 3 pessoas, aí vai aumentar ainda esta unção neste lugar. A mãe da Silvana, ela se converteu e ela se entregou para Jesus lá no estádio do Mineirão há muitos anos atrás. E a partir daquele dia, ela falou assim: a minha vida é totalmente sua. Já tem mais de 45 anos que essa mulher serve ao Senhor Jesus. Só que ela fez algo que é o que eu quero falar para você. Muitas pessoas têm desistido porque o desafio é grande. Muitas pessoas têm desistido porque têm orado e não tem sido respondida a tua oração. Muitas pessoas desistem, nem começa, já desistem. Ô pastor, hoje nós estamos na era do micro-ondas, coloca lá em 10 segundos que é a resposta. Mas a dona Arlete, com muito carinho, minha sogra, não gosto de fazer nenhum tipo de piada de sogra, porque minha sogra é especial para mim. É a minha segunda mãe.
especial demais, amo demais ela. A minha sogra determinou: a minha casa vai ser salva. A minha casa vai ser salva. E essa mulher, ela fez um desafio, pastor. Todos os sábados eu vou subir no monte e vou orar pela minha família. Todos os sábados eu vou subir no monte, por causa desse irmão e por causa dos outros irmãos também que se perderam. A que se salvou lá só foi a Silvana, porque ela estava sendo preparada para mim, né? E aquele negócio assim, todos olhavam para a família da Silvana, humilhava a família da Silvana. Os irmãos dela de vez em quando falam para mim o quanto que eles eram humilhados. Chegava na casa de outras pessoas: não quero que vocês fiquem brincando com esses meninos não, porque a família deles não presta. Imagina um negócio desse. Mas aquela mulher, ela determinou, e é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Todos os sábados ela saía. Não sei se vocês conhecem a Estação Diamante lá em Belo Horizonte. Ali onde é o bairro Diamante não tinha prédio, não tinha casa, ali era um monte. Todos os sábados ela ia e subia aquele monte. E chegava lá e chorava. E no dia que estava chovendo, ela ia. E no dia que estava com o sol quente, ela ia. Só que um detalhe: ela orou 1 ano, não teve resposta. Ela orou 2 anos, não teve resposta. Ela orou 3 anos, não teve resposta. Ela orou 5 anos, não teve resposta. Ela orou 8 anos, não teve resposta. Vou repetir, mas ela não parava de subir para o monte. Quando teve 10 anos de oração. Quantos anos? 10 anos de oração. Deus começou a responder as orações daquela mulher. Deus olhou. E quando Deus olha para uma casa onde tem um que clama, que não olha para a circunstância, mas continua clamando, não tem outra coisa a não ser Deus abrir o céu sobre aquele lugar. Sabe o que o Senhor está falando aqui neste momento? Não pare, por favor. Não pare de clamar pela sua família. Mesmo que as pessoas falam assim: não tem jeito para esse seu irmão, não tem jeito para esse seu primo, não tem jeito para esse seu tio. Não pare de clamar. Sabe por quê? Porque se você parar, eles vão morrer. Mas se você continuar, vai chegar um momento que Deus não vai ficar parado. Deus vai mover as mãos sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. E essa minha sogra, eu amo demais essa história. Todo lugar que eu prego, eu levo esse testemunho para te falar: não pare de lutar, não pare de guerrear. Porque da mesma forma que Deus estabeleceu uma aliança com Noé, Deus vai estabelecer uma aliança, um pacto contigo, com a tua família, com a tua casa. Quando a gente olha para Noé, a gente vê que ele se dispôs. Veja bem, lá em Gênesis capítulo 5, versículo 32, fala que Noé começou a construir aquela arca, ele tinha 500 anos. E depois fala que ele entrou na arca, ele tinha 600 anos. Mais ou menos quantos anos que demorou a construção dessa arca? 100 anos. Você acha que é fácil construir uma arca? Você acha que é fácil construir um lar de segurança? Você acha que é fácil? E o tanto de deboche que teve Noé? Você é doido, rapaz, você fazer um negócio desse? Talvez você vai para o monte e as pessoas
Para com isso, não está adiantando nada. Talvez tenha oração na igreja, você está na igreja e as pessoas não estão confiando. Não interessa o que as pessoas estão pensando, o que interessa é a confiança que você tem nele para responder. Noé não olhou para ninguém, continuou fazendo aquele projeto, sabe? O projeto da arca é o projeto que Deus entregou na sua mão, pai, mãe, filho, para construir essa arca especial chamada lar. Deus, ele acredita na sua família. Deus, ele crê que a sua família será salva. Deus, ele acredita nisso. O que basta é, você acredita? Eu acredito. Quem acredita comigo aqui no Senhor? Não pare de clamar. Não pare de clamar, porque a resposta está vindo. Se demorar, continue. Sabe por quê? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, mas se... que eu quero que você entenda que Ele continua sendo Deus se a resposta não veio, mas ela vai chegar. Meu Deus, 100 anos. E uma diferença que eu vejo aqui, pastor, a diferença é quando você constrói algo que é escrito pelos dedos de Deus. Você vai fazer assim, você vai fazer assim e assim. Entende? Quando você faz algo que é a direção de Deus, eu vou ser categórico ao falar isso aqui, não vai errar. Vai dar certo. Quando você ouve a voz de Deus, quando você ouve ali aquilo que Deus planejou, vai dar certo. O problema é que muitas famílias já estão começando totalmente erradas. Quantos noivos estão se preparando para casar, mas estão quebrando princípios ainda no noivado ou ainda no namoro, e quer ter uma família abençoada no futuro, mas está abrindo brechas, está cavando, abrindo brechas para que a família no futuro seja ali destruída pelo inimigo. Quem são os pais aqui? Levante a mão. Os pais aqui na noite. A nossa obrigação é de amar essa geração de tal forma que nós vamos estar acompanhando eles todos os momentos e mostrando, caminhando com eles no caminho, mostrando para eles como um exemplo, para que amanhã eles não se percam, porque essa é uma promessa da palavra de Deus. E muitos têm entrado. Construir essa arca não é fácil, são muito tempo, demora, mas ela vai ser construída para aquele tempo, para aquele propósito. O propósito da arca aqui era salvar um casal de cada espécie. E algo que me chama a atenção aqui, ó, eles entraram no 17º dia do segundo mês do ano e saíram no 20º dia do segundo mês no ano seguinte. Sabe o que isso significa? Aquela família ficou 370 dias no mesmo lugar, juntos. Vamos fazer isso? Pegar uma família e colocar num lugar e vai ficar ali 370 dias, só aquela família. E para melhorar a situação ainda tinha os animais, né? Como é que era aquele lugar, gente? Cheiroso, mais o quê? Agora imagina uma família vivendo 370 dias dentro de uma arca. É só pelo poder de Deus mesmo. E haja poder. Acho que a preocupação de Deus não era tanto nem
da arca afundar, porque ele tinha poder para isso. A preocupação dele seria, estou conjecturando, tem isso escrito, mas seria a relação daquela família ali dentro. Sabe o que eu quero dizer? Aquela família passou 370 dias cantando, se alegrando na presença do Senhor. Eu acredito dessa forma. Sabe por quê? Porque quem estava comandando aquele barco não eram os homens, era o próprio Deus. Presta atenção que na Bíblia vai falar que houve a construção, mas não está escrito que houve a ordem de colocar o leme. O que é o leme? O leme é que dá a direção daquela arca. Você entendeu? Não precisava de leme, porque quem ia conduzir aquela arca era o próprio Deus. Se ele estiver direcionando a sua arca, que é a sua casa, que é o seu lar, não se preocupa, não vai afundar. E lá dentro vai haver uma paz que o mundo não pode dar, mas é a paz do Senhor. Você está entendendo? Como é importante a gente buscar no Senhor essa construção desta arca, cultivar a presença de Deus dentro do nosso lar. E para terminar, eu quero trazer aqui como que nós vamos conseguir fazer com que a nossa casa se torne um lar e se torne essa arca, se preparando para um dia encontrar com o Senhor, não só eu, mas toda a minha casa. Vamos aprender um pouquinho com Jesus? No livro de Mateus, coloca para mim, fazendo um favor, Mateus, capítulo 11, capítulo 11, versículo 29. Vai dando glória a Deus aí. Diz assim, ó: tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua. Eu quero ler aqui nessa versão: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que eu aprendo aqui? Primeiro, ele fala assim: aprendei de mim. Então, primeira coisa que eu vejo nessa palavra, nós vamos aprender é no Senhor. Nós podemos, pastor, trazer todas as técnicas. Hoje é muito falado o coach familiar, mas se não tiver a presença do Senhor, nada disso resolve. É bom usar, porque Deus nos dá essa capacidade. Mas primeiro nós precisamos aprender diretamente com Ele. Segundo, ser manso. Mas como está precisando a mansidão nesses dias, hein? As pessoas estão vivendo assim, ponto a explodir qualquer momento. Sabe o que você vai profetizar? Na minha casa, a mansidão vai ser presente no nome de Jesus. Outra coisa, ser humilde. Olha o que diz em Mateus 5:3, fala assim: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os humildes. Aonde há a humildade, vence o orgulho. Aonde há a humildade, tem a paz. O que falta de humildade dentro das famílias nesses dias é impressionante. Pessoas que não perdoam ao outro, porque não são humildes para reconhecer o erro. Casais que dormem separados porque não se perdoam. E eu falo algo aqui,
acredito que os pastores ensinam que nunca durma separado. Porque quando você dorme separado, o diabo dorme no seu lugar. É uma brecha, é apenas uma brecha que o inimigo quer para destruir o seu casamento. Também conheço casais que desde pequeno, quando nasceu o primeiro filho, valorizou mais o filho do que o seu próprio casamento. O que ele fez? Colocou o filho para dormir no meio. Abriu uma brecha. Esfriaram entre os dois. E hoje estão separados. Fica atento. Sejam humildes de reconhecer. Aprende do Senhor. Quanta humildade o Senhor pode nos ensinar na palavra dEle. Então, seja humilde. A verdadeira humildade é firme, segura, sóbria e jamais compartilha com a hipocrisia e a frescura. A verdadeira humildade, ela não compartilha com a frescura, ela é autêntica. Você se submete ao outro. E isso é necessário dentro de uma família. Eu acredito que lá dentro da arca havia humildade. Sim ou não? Se não tivesse, o negócio ia ficar muito feio ali. A humildade é a raiz que alimenta todas as outras virtudes que nós temos. Se a pessoa não é humilde, ela não consegue ser uma pessoa mansa. É automático. A humildade reconhece que é feito do pó e reside numa casa de barro. A humildade nos coloca na realidade. Nós somos dependentes um do outro. A humildade é desprendida de tudo e aberto para aprender e perdoar. A humildade não se considera dono de toda a verdade. A humildade sabe pedir perdão, não humilha e não se faz melhor do que o outro. Então, se a pessoa é humilde, ela consegue viver em qualquer lugar que ela chega. Vamos aprender com o Senhor. Precisamos desse batismo de humildade. Vira para o seu irmão e fala assim: seja humilde, irmão. Com aquela expressão bacana para ele: seja humilde, irmão. A humildade ela é algo que tem que ser espontâneo do Senhor na sua vida. E isso vai enriquecer a sua casa. Segundo, mansidão. Mateus capítulo 5, versículo 5 fala assim: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Presta atenção nisso aqui. Mateus 5,3 falou assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Presta atenção nisso aqui, por favor. Se você é humilde, o reino dos céus vai habitar onde você estiver. E se você é manso, vocês já vão herdar a terra. É muito forte entender, ser profundo aqui nesses versículos. Mas a mansidão, ela fala de quê? Autocontrole. Tem pessoas que falam primeiro, para depois pensar no que falou. E palavras lançadas não tem mais volta. Às vezes as palavras matam mais do que se tivesse agredido fisicamente. E não deve fazer nenhum e nem outro. Sabe o que eu quero dizer? Se você é manso, você vai pensar antes de falar as coisas com seu cônjuge. Se você é manso, você vai pensar da ação que você vai ter com teu filho antes. Se você é manso, Deus está falando, você vai herdar a terra. E eu vou falar algo aqui, não é a terra lá fora não, querido. Fala assim, fala comigo assim: a terra é a de dentro de casa. Por que adianta você ganhar o mundo inteiro se a sua própria casa você não ganhou?
que adianta a pessoa vir aqui, eu faço louvor, eu prego, eu faço algo na obra do Senhor, mas gasta a força dele toda aqui. Eu era assim no início, sabe aqueles crentes que não queria só ficar dentro da igreja? Era eu. E no início do meu casamento nós tivemos essa situação. Eu dava mais valor à igreja, ao trabalho da igreja, do que essa morena. E eu olho hoje, não conto isso com alegria, conto com tristeza, porque eu perdi muito tempo de dar uns agarros nela naquele tempo. Na hora do almoço ela estava almoçando sozinha e eu lá na igreja ensaiando. Misericórdia, hoje eu falo com os noivos lá que nós damos o curso de noivos lá, não faz isso não, pelo amor de Deus, se você fizer, vão ter que bater no você. Não faz isso. Mas eu não era manso para entender que eu estava errado. Às vezes ela chorava escondido de mim. Mulher sábia, porque naquele momento ela não revidou da forma que muitas poderiam revidar. Mas houve a mansidão naquele lugar. E graças a Deus eu converti de verdade. Hoje, em primeiro lugar é a minha esposa. Depois vem as minhas filhas. E depois as outras coisas. Os amigos, a igreja, o trabalho. Tive que inverter os valores. Mas se vocês têm esse batismo da mansidão, com certeza você vai herdar essa terra que chama a sua casa, que chama a sua arca. Os teus filhos vão olhar para você com orgulho. Esse é o meu pai, né, filhinha? Esse é o meu pai. Essa é a minha mãe. Os teus filhos vão olhar para você e vai falar assim: eu quero ter um casamento igual do meu pai e da minha mãe. É isso que nós temos que provocar nessa geração atual. E no nome de Jesus, isso é verdade na sua casa. Profetizo essa bênção, essa presença na sua casa. Olha o que diz aqui, eu fecho. Efésios capítulo 4, versículo 2, fala assim, aí une esses dois itens que eu falei. Efésios capítulo 4, versículo 2. Com toda humildade e mansidão. Com toda humildade e mansidão. Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Acabou. Aqui está dizendo algo que é necessário dentro das nossas casas. Eu tenho que suportar o outro. E não é fácil. Não é fácil. Dentro de família tem problemas, como eu falei, tem vários tipos de família. Quem olha para aquele rostinho ali não sabe o que eu passo lá em casa, meu filho. Estou brincando. Silvana é sempre uma benção. Mas nós não é 100% não, porque tem hora que tem uns DR. Ou lá na sua casa não tem isso? Eu disse, não, eu vou para lá então, hein? Não tem. Mas se o leme é controlado por Deus, tudo vai dar certo. O leme desta arca, quem está direcionando é Deus, tudo vai dar certo. Deus te deu uma família para você amar e não maltratar. Deus te deu uma família para você ensinar a perdoar e não julgar o outro. Deus te deu uma família para você cuidar e não humilhar esta família. Seja você família. É a minha oração e é o meu recado nessa noite. Fica de pé no seu lugar.